O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, como é bom estarmos aqui, juntos, celebrando esta Eucaristia, consagrando a vida de cada um a Deus, logo no início de mais um dia. Como é bom estar na sua presença, como é bom estar do teu lado, rezando contigo, você que nos acompanha aqui pela Rede Século XXI. E hoje, a palavra de Deus, a liturgia, nos coloca diante do próprio Deus. Um Deus que não se esquece de nós. Um Deus que não está alheio da nossa vida, distante, não. O Senhor, Ele está presente. O Senhor está em nosso meio, assim como acabamos de invocá-lo. Quando o sacerdote disse, o Senhor esteja convosco, qual foi a nossa resposta? Ele está... O Senhor está aqui no meio de nós. Não apenas neste momento, mas desde o início da história do povo de Israel, o Senhor, Ele se manifestou através da sua teofania. O Senhor escolheu Moisés, aquele que fora retirado das águas, para conduzir o seu povo à verdadeira libertação. Não mais viver na escravidão e na miséria do Egito, mas viver uma vida nova, ir em busca de uma terra prometida. Tudo isso porque Deus se preocupa com cada um de nós. Deus quer cuidar de nós. Muitas pessoas pensam que Deus está longe, distante, lá no céu, escondido, e que não sabe o que acontece em nossa vida. Pelo contrário, Deus é onisciente. Deus está em tudo. Deus é onipotente, Deus é onipresente. E é por isso que Ele escolhe Moisés. Porque desta forma quer declarar o seu amor. Porque desta forma, amados, quer precisar de nós. Deus quer precisar de mim. Deus quer precisar de você. E assim como Ele escolheu Moisés para conduzir o seu povo, Ele se manifesta diariamente em nossa vida. Ele se manifesta diariamente em nossa história, porque Ele está aqui no meio de todos nós. E mesmo quando esse povo consegue a sua libertação, mesmo quando esse povo caminha pelo deserto por 40 anos, Deus não se escondeu, Deus não escondeu a sua face, pelo contrário, Deus caminhou dia a dia com o seu povo. Durante o dia, este povo olhava para a nuvem e via nela a presença de Deus que o conduzia. E à noite, enquanto acampavam, sentiam a presença de Deus através do fogo da sarça ardente. Deus caminhou com o seu povo. Não apenas nos momentos de alegria Deus caminha conosco, mas também nos momentos de tristeza, de provação, de dificuldades, de enfermidades. O Senhor, Ele está aqui. E através de Pentecostes nos tornamos verdadeiramente templos deste Espírito. Somos confirmados naquilo que recebemos no nosso batismo. Nós que somos casa de Deus, habitação de Deus, morada de Deus. Vejam só que coisa linda, não? Deus habita em nós. Santo Agostinho já dizia, busquei-te, Senhor, em tantos lugares, não? E foi encontrá-lo bem dentro de mim, dentro do meu próprio coração.
É este Deus, queridos irmãos e irmãs, que envia o seu Filho Jesus, como diz o credo niceno-constantinopolitano, Ele que é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, mas consubstancial ao Pai, ou seja, possuidor da mesma substância do Pai. É Jesus que hoje, segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos de 25 a 27, se coloca diante do Pai numa profunda oração. Jesus Cristo reza, Ele é Deus, Ele é o Filho de Deus. E mesmo assim, o Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, tem esta necessidade de colocar-se na intimidade do Pai, de escutar a voz do Pai. Se Jesus Cristo, sendo Deus, tem essa necessidade, imagine nós, não é verdade? Queridos irmãos e irmãs, por isso eu pergunto e questiono a sua vida de fé, a sua espiritualidade. Será que nós estamos rezando verdadeiramente com a nossa alma? Será que temos nos colocado diante de Deus verdadeiramente com o nosso coração? Será que nós já descobrimos que a oração, de fato, é a respiração da própria alma e que temos necessidade dela para entrarmos intimamente em comunhão com o Senhor, o nosso Deus? Busquemos hoje, desde o nascer ao pôr do sol, este momento de intimidade com o Senhor, que revela o seu mistério de salvação a todos, mas de maneira especial. São os pequenos, são os pobres em espírito, que têm uma facilidade maior em acolher a mensagem da revelação de Deus. Jesus diz: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos, ou seja, aos anauins de Deus, aos pobres do Evangelho. A revelação é feita a todos, queridos irmãos e irmãs. A revelação é feita a todos nós, mas muitas vezes nos deixamos seduzir pela nossa sabedoria humana, pelo conhecimento das coisas deste mundo. Fechamos o nosso coração e nos afastamos da simplicidade de Deus, que age no meio de nós não apenas com sinais grandiosos, mas de forma simples, de forma natural, de forma humana. Tem gente que espera a ação de Deus através de raios, terremotos. E aí nós nos lembramos, quando o profeta Elias, no Antigo Testamento, triste, depressivo, fugiu para não ser morto. Ele queria tanto a experiência de Deus. E ele fez essa experiência, não no terremoto, não na ventania, mas ele fez essa experiência de Deus na brisa leve, no sopro do Senhor, no ruá de Deus. É assim que Deus age em nossa vida. Por isso, peçamos a Deus hoje esta simplicidade, esta sabedoria que não é humana, que desta forma acolhamos em nossa vida o seu mistério de salvação. Deus que quer contar conosco e que dia após dia apresentemos sempre uma oração verdadeira, do fundo do nosso coração, do fundo da nossa alma. Jesus Cristo apresenta ao Pai um louvor. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Que continuemos juntos, unidos aqui, celebrando esta Eucaristia, apresentando também a Deus a nossa fé, o nosso louvor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.